Olá, irmão, graça e paz. Eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês nesse dia de hoje. Hoje é o dia do Senhor, é um dia o qual é reservado para a nossa adoração de uma forma mais intensa ao nosso Deus, né? Tendo em vista e que nós estamos impossibilitados de adorar a Deus no templo, nós fazemos isto em casa. E aí eu aproveito para deixar esta mensagem para que você possa estar meditando na palavra do nosso Deus. Eu vou ler o texto da palavra do Senhor e depois orar, e aí em seguida estaremos meditando na palavra do Senhor. Então nos diz assim a palavra do Senhor em João capítulo de número 16, versículo 33 e também em Filipenses 4, 7. Esses dois textos nós vamos meditar então na palavra do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Oremos ao nosso Deus. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, misericórdia, a tua providência, Deus, os teus cuidados que têm sido manifestados a nós até essas horas da manhã desse dia. O Senhor muito tem sido gracioso para conosco. Ó Deus, continue abençoando a tua igreja, o teu povo, sustentando as nossas vidas por meio da tua palavra, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essas palavras foram proferidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo no primeiro texto, por ocasião em que Jesus Cristo estava no cenáculo com seus discípulos, e nós só relembrando que desde o início do capítulo de número 13, nós vemos ali então Jesus Cristo, ele falando para os seus discípulos, pronunciando aquilo que haveria de acontecer. E nós vemos então que os discípulos de Jesus Cristo, eles começaram a ficar entristecidos, desanimados, diante de tudo que Jesus Cristo havia dito que seria necessário, que ele haveria de padecer, e que também os seus discípulos haveriam então de deixá-lo. E posteriormente nós vemos então os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam desanimados, com os corações conturbados, e aí o início do capítulo 14, Jesus Cristo traz as palavras de encorajamento aos seus discípulos. A partir daí nós vemos então essas palavras, diretrizes de consolo por parte de Jesus aos seus discípulos, e por todo este capítulo Jesus Cristo expande então essas maravilhosas palavras de conforto e de encorajamento para os seus discípulos. A gente chega então no versículo de número 27, nós encontramos mais uma palavra que Jesus Cristo fala aos seus discípulos. Ele disse: Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aí essas foram as últimas palavras deste capítulo, uma das últimas palavras deste capítulo de número 14, e se estende esse longo discurso de Jesus Cristo com suas palavras de despedida aos seus discípulos. E o capítulo de número 16, nós temos especificamente aí também nesse verso de número 33, onde Jesus ele afirma aos seus discípulos: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essas são palavras também cruciais do nosso Senhor Jesus Cristo, promessas as quais Jesus Cristo ele deixou para os seus discípulos e também para
para nós em tempos os quais nós enfrentamos momentos de ansiedade, de aflições, em contexto semelhante a este, o qual nós estamos vivenciando, contexto de pandemia da Covid-19, né? E num tempo semelhante a esse, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos lembra de quem Ele de fato é. Ele nos lembra de que Ele também está no controle de todas as coisas, que é exatamente Ele que dissipa do nosso coração todos os nossos sentimentos de medos, de incertezas sobre acontecimentos futuros da nossa existência, porque Jesus Cristo mesmo, Ele já enfrentou todos esses sentimentos, todas as angústias e aflições que nós enfrentamos hoje, ou quem sabe aflições as quais nós viemos a enfrentar. Jesus venceu todos eles, Jesus venceu todos os nossos temores, Ele nos livrou de todos os temores e pavores então da morte, angústias, ansiedades, seja o que for, Jesus Cristo já venceu tudo isso por nós. E é esta a ideia central daquilo que Jesus Cristo está dizendo então nesse texto aqui, em favor dos seus discípulos, a fim de ministrar aos seus corações e trazer então uma palavra que possa consolar a vida desses servos do Senhor nesse tempo no qual eles estavam vivendo, e também são palavras as quais vêm para consolar o nosso coração. No tempo qual nós vivemos, o qual os temores, as ansiedades, as preocupações e incertezas, elas pairam sobre o nosso coração, e o Senhor Jesus vem a dizer para nós que ao invés de manifestarmos temor e esse tipo de coisas aí com relação ao futuro, nós devemos colocar a nossa confiança nas suas promessas de esperança. É isso que Jesus Cristo nos ensina a fazer. Então, irmãos amados, nós temos aqui, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, um desafio para nós a confiar as nossas vidas tão somente nele. Ele aqui ele nos encoraja com suas diretrizes e palavras de conforto. E, irmãos amados, Ele nos encoraja com uma paz a qual Ele nos concede, que é uma paz que não permitirá que os nossos corações sejam atingidos, que os nossos pensamentos sejam de uma certa forma tomados por situações as quais nós viemos a cair num certo desespero. Então, certamente, entre as aflições que nos perturbam hoje, que são muitas as aflições que nos perturbam, então, certamente você já vem enfrentando muitas aflições e agora chega essa também da pandemia do Covid-19, né? E muitas outras perturbações, problemas, inquietações da nossa alma, sofrimentos, tribulações. Eu sei que você enfrenta na sua vida, e isso não começou agora. Talvez tenha muito tempo que isso já vem acontecendo. Mas o que eu quero dizer é que certamente entre as aflições que nos perturbam hoje, a maior de todas elas é tentar nós mesmos transportar para o futuro as aflições que nos atormentam e aquietam para tirar a nossa paz no momento. É tentar transportar para o nosso futuro, é tentar então imaginar o que é que vai acontecer amanhã, é ficar ansioso, é ficar preocupado intensamente com relação ao dia de amanhã. É exatamente isso que Jesus Cristo nos fala no segundo texto, o qual eu li aqui neste momento, o texto qual eu li, que Jesus Cristo nos fala sobre a paz. Deixo-vos a paz, e a minha paz
vos dou. Jesus Cristo disse: no mundo tenhais paz, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Jesus disse: no mundo terás aflições, no mundo terás problema, no mundo terás dificuldades, no mundo terás tribulações. Jesus Cristo já havia dito isso, que haveria de enfrentar. Então nós vamos ficar preocupados e inquietos, dizendo: Senhor, que tribulações são essas? O que é que nós vamos enfrentar amanhã? Senhor, nós estamos enfrentando isso hoje, mas o que é que vai acontecer conosco amanhã? O que Jesus Cristo ele quer então nos ensinar é que nós não devemos nos preocupar com aquilo que vem acontecer amanhã, com as aflições do amanhã, porque nós já temos muitas aflições para o dia de hoje. Nós já temos que lidar hoje com muitas aflições e elas já são mais do que o suficiente para desgastar as nossas energias. Então o que nós devemos fazer é confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos chama para isso, a manifestar a confiança nele. Por isso que ele disse aos seus discípulos, lá em Mateus 6, versículo 34, ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, basta cada dia o seu mal. Isso foi exatamente essas palavras proferidas dentro de um contexto o qual os discípulos estavam preocupados, uma certa ansiosidade, uma preocupação excessiva com relação à vida. E Jesus traz essas palavras para combater a ansiedade do coração desses discípulos. Jesus traz esse ensino maravilhoso para eles e que eles não deveriam ficar inquietos com relação a isto. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal.